Requisições síncronas. Vamos ver como que funcionam as requisições síncronas, que são as requisições tradicionais que a gente já tem feito, né? Assim que a gente carrega uma página, né? Vamos revisar o modelo de requisição e resposta que a gente já viu, ver como que as requisições são realizadas e aí comparar o que é síncrono e o que é assíncrono nesse caso. Relembrando do protocolo HTTP. A gente viu isso aqui na primeira aula e se vocês já tiverem feito a aula de back-end, vocês viram isso aqui também, né, pela segunda vez. Então essa pode ser a segunda ou a terceira vez. A ideia é que quando dois programas de computador vão conversar, eles precisam conversar em uma mesma língua. Igual quando a gente vai conversar, duas pessoas, elas têm que conseguir se comunicar e normalmente elas usam a mesma língua. Quando dois computadores vão conversar, essa língua que eles conversam, quando dois programas, ela tem que ser uma língua formal, tá? E aí a gente chama isso de um protocolo. O que significa um protocolo? Um conjunto de regras bem definidas que descrevem como duas entidades se comunicam. Isso é o conceito de protocolo na computação. E aí a gente tem o protocolo HTTP, que foi uma das coisas que o Tim Berners-Lee criou quando ele criou a web. Por que ele precisou disso? Porque ele precisava fazer com que um programa que ele criou, que chamava navegador, conseguisse conversar na mesma língua, e essa língua chama HTTP, com um outro programa que ele criou que chamava servidor web. E ele pensou nesse protocolo HTTP, nesse tipo de comunicação, como sendo esse tal de modelo requisição e resposta. A ideia é, quando o usuário digita um endereço no navegador ou ele clica num link para ir para uma página, o navegador envia uma requisição para o servidor web e o servidor web vai ver se ele tem aquele arquivo, se ele pode atender aquela solicitação. Se ele tiver, ele envia a resposta, que vai ser, né, dados sobre esse arquivo, digamos assim, que ele está entregando e o conteúdo do arquivo propriamente dito. Então, a gente tem esse modelo de navegador, faz requisição e o servidor web envia a resposta. Exemplos de requisição e resposta, né, é como se fossem mensagens de texto que o navegador envia e depois o servidor responde. Mas o que vem nessa mensagem de texto? Essas palavrinhas aqui, a primeira linha da requisição, então isso aqui é a requisição, um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de resposta. Então aqui eu estou fazendo uma requisição do tipo GET, que é eu quero pegar o que? A página inicial do host, que é o twitter.com, e eu, navegador, sei conversar HTTP 1.1. Hoje em dia a gente está na versão 2 do HTTP, mas tem muito site que ainda está na 1.1. E aí o servidor do Twitter, na hora que ele recebeu essa requisição, ele foi lá e viu, beleza, eu tenho esse arquivo index.html e também sei, né, conversar HTTP 1.1, estou te entregando nesse formato e a resposta que eu tenho para você tem o status de 200. 200 significa ok, diferente, por exemplo, de 404, que significa, olha, esse arquivo que você me solicitou, eu não consegui encontrar aqui, eu não tenho esse arquivo. E aí depois tem 1, 2, 3, 4 cabeçalhos HTTP, que são metadados sobre essa resposta. Um deles que eu vou ressaltar aqui, por exemplo, é o próprio servidor web falando quem ele é. Ele está falando, olha, eu, servidor web, que estou aqui no Twitter, eu sou um Apache versão 1337 e estou executando num Linux. Tá? E aí mais alguns cabeçalhos HTTP e aí salta uma linha em branco e começa o conteúdo do arquivo, que no caso, né, o arquivo que foi solicitado, o index.html do Twitter. Então isso aqui é um exemplo de requisição e resposta do protocolo HTTP. A diferença entre usar um servidor web e para poder hospedar uma página, um site e simplesmente fazer o que a gente vem feito, que é dar 2 cliques no arquivo HTML, é que
Primeiramente, quando a gente usa o servidor web, a gente está usando o protocolo HTTP. Quando a gente dá 2 cliques no arquivo, ou seja, a gente está acessando, abrindo o navegador para acessar um arquivo que está no nosso próprio computador, a gente usa, né, o navegador usa o protocolo que chama file. E a gente consegue ver a diferença disso quando a gente abre a aba Network da ferramenta desenvolvedor do Google Chrome. Se eu estou usando HTTP, está escrito aqui, ó, HTTP 1.1, para cada uma dessas linhas aqui, né, que é uma requisição separada. Se eu não estou usando o HTTP, né, se eu dei 2 cliques no arquivo para abrir, está usando o protocolo File. Reparem que sempre a primeira requisição é feita para o arquivo HTML. E aí o navegador começa a ler o arquivo HTML para ver, beleza, esse arquivo HTML inclui um CSS, esse CSS inclui um JPG, o arquivo HTML também inclui um arquivo JS. Cada uma dessas coisas aqui é uma requisição que foi sendo feita. Então vamos entender o que é o tal do síncrono versus o assíncrono. A ideia é que uma requisição tradicional, ou seja, uma requisição que o navegador faz para o servidor web, assim que você digita uma URL, ou assim que você clica num link para ir para uma próxima página, ou assim que o navegador vê que tem uma imagem e começa a baixar essa imagem, é uma requisição que é feita pelo próprio navegador. Isso chama de uma requisição síncrona. Significa que, enquanto ela está sendo feita, o navegador deixa o usuário esperando, aguardando, porque não tem o que fazer. Então, vamos ver o exemplo. O usuário ele entrou na página do twitter.com, digitou lá twitter.com. E ele está esperando porque eu não tenho que o navegador mostrar para ele. Aí o navegador vai pegar e vai enviar a requisição da página inicial do Twitter para o servidor web do Twitter. O usuário continua esperando porque não tem o que o navegador mostrar. Está mostrando uma pagininha em branco para ele. Aí o servidor web vai lá, procurou no sistema de arquivos dele, montou a resposta e entregou a resposta para o navegador nesse momento aqui. Aí o navegador vai começar a ler o arquivo HTML e assim que ele conseguir, né, começar a ler o arquivo, ele já vai mostrando algumas coisas para o usuário que pode voltar a interagir nesse momento. Aí, se o usuário clica no perfil de uma pessoa para poder ver o que essa pessoa postou no Twitter, é uma outra requisição síncrona que vai ser feita. Ou seja, ele clicou na pessoa, aí o navegador envia a requisição para o perfil.html, lá por exemplo do Twitter, aí o Twitter vai lá, vai olhar no banco de dados dele, o que essa pessoa postou, os últimos tweets, etc. Vai enviar essa resposta para o navegador, enquanto isso a pessoa ficou esperando, até o navegador começar a mostrar alguma coisa e a pessoa volta a poder interagir. Mas tem um caso que é o seguinte, você está visualizando os tweets, e aí na hora que você rola até o final da página, o que o Twitter faz? Ele carrega novos tweets, e você pode continuar interagindo com a página enquanto ele está fazendo isso. Isso só é possível graças à requisição assíncrona, porque ela é disparada e esquecida, entre aspas. E aí, quando o servidor, né, responde, essa resposta chega no navegador, um código JavaScript vai ser chamado e aí vai executar alguma coisa na página, como por exemplo, pegar os dados do novo tweet e trazer isso para dentro, criar elementos HTML dinamicamente para poder mostrar esses novos tweets. Então, assim que o usuário rola até o final da página, o navegador, né, via um código JavaScript da página do Twitter, envia uma requisição assíncrona, né, para solicitar mais tweets, o usuário continua podendo interagir com a página, e assim que o servidor do Twitter responde, e possivelmente ele responde um arquivo JSON com uns novos tweets, o usuário, né, a página HTML né, na verdade o código JavaScript que recebeu essa resposta dessa requisição assíncrona vai gerar elementos HTML dinamicamente e o usuário vai poder visualizar esses tweets. Só que ele não ficou travado enquanto essa requisição estava acontecendo pelo fato dela ser uma requisição assíncrona.
Quando a gente faz uma requisição síncrona, a gente entra numa página, a primeira coisa que o navegador faz é buscar o arquivo HTML referente àquela página. E aí, assim que ele recebeu, ele começa a ler esse arquivo HTML para poder ver. Então ele olha um CSS, olha que tem um JavaScript, olha que tem uma imagem e começa a fazer mais uma requisição para cada um. E a gente pode listar quais são, pedir para mostrar só o CSS, só o JavaScript, só as imagens, etc. Ou então pedir para poder mostrar todas. XHR são requisições AJAX e lá não tinha nenhuma. Agora eu cliquei no botão de mostrar avaliações do jogo e ele está mostrando, né, ele fez via JavaScript, ele fez uma requisição AJAX para o back-end para poder pegar as avaliações dos usuários desse jogo, e aí a resposta chegou um objeto JSON, que aí a gente pode navegar por esse objeto e ver que ele tem 4 avaliações com as propriedades que são necessárias para poder usar, para poder mostrar na página.